Queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Chico Xavier. Agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz por me permitir que semanalmente eu faça parte da sua grade de programação com o programa Jesus e o Espiritismo. Desde já rogo aos bons espíritos que me intuam, me envolvam carinhosamente para que eu possa ser fiel ao pensamento do Espírito de Emmanuel. E ao mesmo tempo eu agradeço a todos os amigos que têm acompanhado o programa, que têm assistido, divulgado, comentado, que vem estudando em grupo. Tem centros espíritas que colocam um telão no centro e colocam o programa. E depois que termina o programa, eles discutem como que foi o conteúdo daquele vídeo, daquele programa, conforme o que Emmanuel nos ensina. Então, eu faço o programa com muito carinho, com muita responsabilidade, ainda muito imperfeitamente, pelas imperfeições que eu possuo no campo intelectual e no campo moral. Mas é um programa campeado de muito amor, de muito carinho, de muito respeito para com o Espiritismo e para com o pensamento de Emmanuel. Hoje vamos dar início ao capítulo 19, Evangelho e Simpatia. Evangelho, ensinos do Cristo, ensinos da Boa Nova. É interessante que as pessoas chegavam até Chico Xavier e perguntavam: Chico, qual a novidade? O Chico, aquele autêntico e bom mineiro: uai, meu filho, a novidade é o Evangelho de Jesus. A novidade é a Boa Nova de Jesus. Então nós percebemos claramente que o Evangelho, ele ilumina, ele clareia, desde que não tenhamos traços de personalismo, de egoísmo, de egocentrismo. E hoje nós vamos falar de um dos sinônimos do Evangelho: simpatia. Simpatia pela mensagem, simpatia pelas pessoas, simpatia e respeito por aqueles que pensam diferente do que pensamos. Então é um tema importante que vamos começar no programa de hoje e concluiremos no programa seguinte. Começa Emmanuel nos ensinando. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. Dentro do colegiado apostólico, dos 12 que acompanharam Jesus muito de perto, diariamente, vendo Jesus com todas as suas faculdades anímicas, nós percebemos que eles eram também pessoas frágeis, com as suas lutas, com as suas dificuldades. Mas Jesus não deixou de ter simpatia. Jesus sabia com presciência que Pedro negaria, mas Jesus não deixou de ser simpático com Pedro. Jesus sabia que Tomé, não compreendendo a reencarnação, a vida no além-túmulo, ele teria dificuldades de ver Jesus materializado. Mas Jesus não deixou de amá-lo por conta disto. Jesus tinha noção de que Judas Iscariotes, no momento derradeiro, o venderia, não com a ilusão das moedas de ouro, mas com a ideia de que se Jesus fosse acuado, ele mostraria quem verdadeiramente o era, na sua beleza e na sua grandeza. Mas Jesus, ele veio para pacificar o mundo e não para atear fogo no sentido da violência, como Nero fez ateando fogo na cidade de Roma. E Jesus amou Judas ao ponto de lavar os seus pés na ceia, ao ponto de cumprimentar todos, sendo que no momento derradeiro apenas João ficou
vendo, acompanhando o martírio do Mestre de Nazaré. Jesus não deixou de ser simpático para com nenhum deles. Maria, conta-nos Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela tinha dificuldades em compreender a grandeza da missão de Jesus. Não rebaixa Maria, não diminui o trabalho daquela heroína do amor e da renúncia, mas conta Allan Kardec que até Maria tinha dificuldades de compreender a grandeza do apostolado de Jesus. Mas isto não diminuiu o amor que Jesus tinha pela sua mãe. Então a simpatia perante os iguais e perante as diversidades caminha ao lado dos ensinos de Jesus. Naquela altura, era dividido por tribos, comunidades, e nem sempre uma comunidade estava aberta a conversar com a outra. Nem sempre uma tribo estava aberta a conversar com a outra. E Jesus, por onde ele ia, ele não tinha essa preocupação. Ele tinha o objetivo de levar ao maior número de pessoas o consolo, a informação, com simpatia. Jesus, não há narrativas de que Jesus levou sua mensagem pela força, pela obrigatoriedade, pela imposição. Não, Jesus levou pela simpatia, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com uma palavra que pudesse encher o ânimo daqueles que estavam lhe ouvindo. Então, Emmanuel é muito feliz no tema que propõe no dia de hoje. Continua Emmanuel. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Jesus não era violento nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista moral. Ele, por mais que não concordasse, ou por mais que fosse duro na sua exortação, como por exemplo, ó raça de incrédulos, até quando que eu hei de estar convosco? Jesus, ele não é violento no sentido belicoso da palavra. Jesus, ele é realista. E ele nos pergunta em várias oportunidades que a ausência de nossa fé tem nos levado a grandes conflitos filosóficos, religiosos, do entendimento e do comportamento humano, que poderiam ser facilmente superados, mas que pela incredulidade, pela falta de fé, pela falta de entendimento, fica esta lacuna. Mas Jesus mesmo, ele nunca usou da violência para nada. Pelo contrário, Jesus, ele sempre usou da diplomacia. Jesus foi um médico de almas, um terapeuta de corações, mas Jesus também foi um grande irmão no sentido das relações humanas. Ele lidou com as fragilidades sem colocar o dedo na ferida e sem censurar aqueles que pensavam conforme o Império Romano, conforme os preceitos de Moisés, conforme os hebreus acreditavam. Jesus, ele foi polido, diplomático, mas ele deixou as verdades. Ele deixou as verdades, ele não censurou, mas ao mesmo tempo, com diplomacia e com respeito, nos mostrou por que aquilo poderia ser evitado, como o caso da adúltera, por exemplo, que é levada à praça pública. Continua Emmanuel. Ainda hoje, vemos vasta fileira de lidadores do sacerdócio usando, em nome dele, a imposição e a crueldade. Todavia, o Mestre invariavelmente pautou os seus ensinamentos nas mais amplas normas de respeito aos seus contemporâneos. É necessário que vejamos os religiosos
como pessoas frágeis, falíveis, que vivem altos e baixos, e muitos, não tendo um senso de moralidade elevado, utilizam o nome do Cristo para o enriquecimento, o desvio ético-moral, a deturpação da mensagem do Cristo. Então não é porque é um religioso que ele utiliza corretamente este título. Não é porque é um sacerdote envergando uma batina, ou porque é um pastor, ou porque é um espírita, que é um espírito esclarecido. Do ponto de vista intelectual, ele até pode ser esclarecido, mas do ponto de vista moral, é um irmão que precisa de nossas orações. Sabemos que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória, como nos ensina Paulo. Então nós temos que ter compaixão destes irmãos. Estão plantando a discórdia, estão plantando a desunião, estão plantando a inverdade. Eu posso plantar o que eu quero, mas eu vou colher. Imagina quantos que não seguem fielmente o que aquele pastor leviano diz, o que aquele padre leviano diz, o que aquele dirigente espírita leviano diz. Imagina no mundo espiritual, quando os seus seguidores chegarem até eles e apontar o dedo e falar: padre, cadê o céu que você me prometeu? Pastor, eu contribuí com a igreja, e agora? Cadê minha paz de espírito? Ó dirigente espírita, eu fui na casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não estou encontrando nada do que você me ofereceu. Olha a responsabilidade, olha o peso de apresentarmos um programa que no fundo estuda o nome de Jesus. Às vezes eu me sinto envergonhado, porque as minhas ações não colidem com os ensinos do Cristo. Eu me sinto envergonhado, porque eu ainda não tenho moral suficiente para pronunciar o nome do Cristo, que nestes 2000 anos foi tão deturpado e marginalizado. Não podemos colocar em nome do Cristo a falência moral da Igreja Católica, da Igreja Reformada, ou das igrejas espiritualistas, como o caso de um centro espírita. Os erros partem de nós. Os erros partem de quem está encarnado. O Cristo não foi nada disto. O Cristo não aceitaria a Inquisição. O Cristo não aceitaria as cruzadas. O Cristo não aceitaria a imposição. Isto é obra humana. Então, se eu tenho que seguir um Cristo, não é o Cristo dos homens, é o Cristo amor, é o Cristo bondade, é o Cristo perseverança que renovou os nossos sentimentos. Para os amigos da TV Mundo Maior, vamos para um breve intervalo, e para os amigos da TV A Caminho da Luz, nós vamos dar continuidade com o nosso estudo. Voltamos para os amigos da TV A Caminho da Luz e retornamos de um pequeno intervalo aos amigos da TV Mundo Maior. Eu aproveito e convido, estamos com uma campanha de chegarmos a 60 mil inscritos no canal da TV A Caminho da Luz até o meio do ano. Eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal da TV, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Divulgue para os amigos, divulgue para os familiares, convide as pessoas a conhecerem, a acompanharem o nosso programa. Não basta simplesmente eu divulgar um vídeo no YouTube. Se você não assistir, não compartilhar, o programa vai ficar sempre para aquelas mesmas pessoas. Agora, se você compartilha, se você divulga, se você convida outras pessoas a estarem conosco, mais e mais pessoas chegarão até a TV A Caminho da Luz. Então a nossa meta, 60 mil inscritos agora no meio do ano. Dando continuidade com Emmanuel, ele nos fala: jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Tudo que Jesus tinha era em grau sublimado. O entendimento, a coragem, a bondade. As pessoas chegavam diante dele e não queriam ir embora.
Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o encontro de Maria Madalena, ou Maria Magdala, a mesma personalidade, com Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ela não queria deixar Jesus. Jesus era tanto amor que aquele magnetismo tocou profundamente o seu coração, mas era necessário que ela fosse. Quando Jesus esteve com Zaqueu, Jesus não queria que Zaqueu fosse embora da sua casa. Era amor que vertia do Cristo. Imagina, eu com a minha cabeça humana, imperfeita, limitada, eu fico tentando imaginar estar na presença do Cristo. Eu imagino João, Pedro, Tiago, os apóstolos, os discípulos, os seguidores. Eu fico imaginando Jesus caminhando por aquelas estradas simples, rústicas, levando um conselho, levando uma orientação, sempre disposto na caminhada, sempre pronto a renovar votos perante aqueles que estavam ao seu lado. Então eu fico imaginando, já pensou se eu tivesse a honra de privar um momento com Jesus? Eu tenho a certeza que há 2000 anos atrás eu não estava com Jesus, eu estava apedrejando Jesus. Se hoje, timidamente, eu procuro trabalhar em seu nome, eu não quero nem imaginar o bárbaro que eu era, moralmente falando, na época do Cristo. Eu não quero nem retornar. Tem pessoas que dizem assim: André, eu sonho em saber quem eu fui no passado. Este sonho eu não tenho. Eu não tenho vontade nenhuma de saber quem eu fui e o que eu fiz. Eu tenho plena convicção do que eu tenho que fazer hoje. Se eu tivesse condições de saber quem eu fui e o que eu fiz, eu não teria que passar pelo véu do esquecimento. Há aquele ditado verdadeiro: quem procura, acha. Vai que eu procure e ache o que eu não desejo. Não vale a pena. Então, eu tenho que viver de hoje para frente. Mas isto não deixa de eu sonhar, de eu imaginar a companhia do Rabi da Galileia, mestre, amigo, professor, aquele abraço acolhedor, aquele olhar tenro, meigo, fraterno, aquele pensamento de benevolência e de amor. Sem dúvida, estar na presença de Jesus era o maior presente que alguém poderia receber. Continua Emmanuel: divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios, e sim oferecer, antes de tudo, à semente favoráveis, condições necessárias à germinação e ao crescimento. Então Jesus, além de lançar as sementes, ele viveu ensinando pelo exemplo o que é o amor, o que é o perdão, como nos posicionarmos frente às mais variadas dificuldades que nos chegam. Em momento algum abriu mão de mostrar para nós que é necessário vivermos em paz com a nossa própria consciência, de que estamos aqui de passagem. É perguntado a Jesus: mestre, é possível ser feliz? Jesus diz: não, a felicidade não é para este mundo. Podeis ter relâmpagos de felicidade, mas a felicidade plena não é deste mundo. Hoje, o Espiritismo escancara para nós que estamos aqui de passagem. A minha verdadeira vida não é aqui. Aqui eu estou tendo a oportunidade de expiar ou de provar numa existência curta. O que é 80 anos perto da eternidade? Não é nada. O que é 90 anos perto da eternidade? Não é nada. Eu estou em mais uma existência, dentre muitas e muitas que eu já tive e que terei. Agora, hoje,
é uma oportunidade bendita. Ouvindo de um amigo, Carlos Magno, da cidade de Pouso Alegre, eu gostei muito de uma colocação que ele fez. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. E é verdade. Hoje nós temos a oportunidade de nos tornarmos, pelo esforço, pela dedicação, pela renúncia e pelo entendimento, a melhor versão de nós mesmos. O conhecimento transforma. O conhecimento move, o conhecimento restaura um entendimento que a ignorância não possibilita. Por isso que Sócrates dizia que existe apenas um bem, o saber, e existe apenas um mal, a ignorância. Então o conhecimento, ele abre aos nossos olhos uma nova forma de vermos, encararmos, sentirmos, lidarmos com a oportunidade que estamos tendo. Continua Emmanuel, certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Jesus não perdeu a oportunidade de convidar as pessoas ao entendimento. Todos nós fomos convidados. Jesus diz assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu já trago para uma outra versão. Muitos os chamados e poucos se fazem os escolhidos. Quantos jogadores não se tornaram grandes jogadores pelo seu esforço? Quantos cientistas não tornaram grandes cientistas pelo seu esforço? O problema da criatura humana é querer tudo fácil. Lei do menor esforço, jeitinho, inércia. Então o que Jesus fez? Ele propôs, como ele propõe até hoje. Agora eu posso dizer não. Eu tenho livre-arbítrio. Eu não tenho que seguir o Cristo por seguir. Eu tenho que seguir o Cristo por convicção. Você tem convicção no Cristo que segue? Ou você segue os homens que falam em nome do Cristo? Está errado. Eu tenho que seguir o Cristo. Eu tenho que trabalhar pelo Cristo. Eu tenho que sentir o Cristo. E os homens e as mulheres que estão à frente de uma atividade são instrumentos do alto para me aproximar do Cristo. Mas a minha meta é o Cristo. A minha meta é os ensinos do Cristo e não os homens. Nós somos frágeis, falimos, erramos, deturpamos, nos enganamos. O Cristo não. Jesus é amor em profusão. Jesus é bondade no seu grau máximo. Ele é e continuará sendo a luz do mundo, o bom senso, o nosso caminho, a nossa meta, o nosso exemplo. E a última frase para o programa de hoje: exprobra o comercialismo desenfreado que humilha o templo, quanto profliga os erros de sua época. Então Jesus via aquele mercado dentro de um templo, ele condena. Olha que paradoxo interessante, não é? Passados 2000 anos, hoje uma igreja católica, uma igreja evangélica, um centro espírita, na sua maioria das vezes, é um mercadão também. Não tem eventos espíritas pagos? Aqui nós temos 3 instituições: o Perdão, o Núcleo Chico Xavier I e o Núcleo Chico Xavier II. Nós nunca precisamos fazer um evento pago, cobrando palestras para manter o centro. Nós temos sim campanhas, todo mês nós temos uma campanha, arrecadando dinheiro, mas nós nunca cobramos uma palestra, um seminário, um evento desta natureza. Por quê? Porque estamos cometendo comercialismo. Muitos podem perguntar: mas André, quando vem uma peça teatral tem bilheteria? Tem, porque são atores que vivem da peça. Se nós tivéssemos um empresário que falasse assim: quanto é que fica 400 ingressos a R$30? Eu vou dar esse dinheiro para vocês cobrir. Seria gratuito. Seria gratuito. Mas nós não temos. Então precisamos nos atentar, porque hoje as religiões cristãs estão como os templos dos hebreus. Um comércio,
venda disto, venda daquilo, vivendo da mediunidade, vivendo da oratória, vivendo da caridade, vivendo da doação das pessoas. Religião não pode ser profissão. Religião não pode ser levado como temos visto. As religiões precisam de dinheiro para a sua manutenção? Evidentemente. Tem contas, gastos, investimentos, mas ao mesmo tempo precisamos também ouvir os conselhos do próprio mestre que nos incentiva. Olha, vamos trabalhar com mais cabeça no lado espiritual do que pensando no bolso. Olha, vamos fazer a nossa parte com devoção, sem exigência, sem cobrança, sem extorquir o necessitado que bate na porta do templo religioso. Então é muito bonito estas colocações de Emmanuel, alertando-nos uma vez mais, tudo que ele falou aqui não tem nada de novo, alertando-nos uma vez mais a respeito do Mestre de Nazaré, simplicidade, humildade e amor. Vamos caminhando para o término do estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo. A minha gratidão à TV Mundo Maior, à TV A Caminho da Luz e a todos que têm estudado comigo. Que Jesus, o nosso mestre amado, o nosso guia, o nosso modelo, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça, dando-nos o estímulo a seguirmos dia após dia na senda do bem, a seguirmos os passos que Ele, com tanto carinho, nos ensinou. Votos de muita paz e até o próximo programa.